Olá a todos, meu nome é Priscila Fresato da Silva e eu faço especialização em Ciência 10 pela Universidade Estadual de Londrina. Meu professor orientador foi o professor Leonel Vinícius Constantino e o meu trabalho teve como título Educação Ambiental, Gerenciamento de Resíduos Sólidos como proposta de aula. Diariamente, diversos materiais são descartados, como embalagens plásticas, restos de alimentos, de comida, e são descartados de forma incorreta no meio ambiente, a maioria desses itens, e com isso existe um aumento nas preocupações relacionadas às questões ambientais. E se torna indispensável a implementação de políticas públicas que busquem sanar ou minimizar os impactos ambientais de descarte inadequado desses materiais. No ano de 2010 foi criada a Lei de número 12.305, que se trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nela, finalmente houve uma lei que punia e dava diretrizes e regras para a questão dos resíduos sólidos. E com isso, não só o governo, mas toda a sociedade se torna responsável pelos resíduos, que de fato é. A aprovação dessa Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil constitui um marco regulatório legal para a gestão integrada e sustentável de resíduos sólidos em todo o país. A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne diversos princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes de acordo com os valores sociais e com o que há de mais moderno relacionado ao tema. Inclusive, promove e incentiva a participação da sociedade civil através do controle social, onde a população vai ficar de olho, né, nas ações também, se o governo, se a prefeitura está cumprindo com o dever dela. E a iniciativa também dos agentes públicos e a conscientização dos cidadãos de uma forma geral, todos. E a sala de aula é o ambiente mais oportuno para desenvolver estratégias sobre educação ambiental, porque é onde a criança aprende sobre muitas coisas e educação ambiental deve ser uma coisa que deve ser aprendida desde lá das séries iniciais, educação infantil, e se consolidando com o tempo, com o passar dos anos e das séries. O ensino por investigação tem preocupação com o processo de aprendizagem dos estudantes, tem o seu foco deslocado da aquisição de conteúdos científicos para a sua inserção dos alunos e futuros cidadãos na cultura científica, motivando e estimulando a reflexão, discussão e explicação que promoverá as características de uma investigação científica. A ideia do ensino por investigação não é fazer todos os alunos de uma sala de aula se tornarem cientistas, mas pensarem como cientistas, sabendo, entendendo, buscando explicação para tudo que acontece. Isso não acontece só na ciência e na biologia, até porque todas as outras áreas é uma ciência. E como último tópico importante do meu trabalho é que, devido à pandemia do Covid-19, houve a suspensão das aulas e com isso a gente teve que aprender a lidar, a aplicar a aula de outras formas, né, de forma remota no caso. Inclusive, esse meu trabalho ele foi aplicado de forma remota. Então, teve como objetivo geral relatar uma aula de educação ambiental por meio da abordagem investigativa, usando o gerenciamento de resíduos sólidos como tema em uma turma do sétimo ano do Ensino Fundamental 2 de uma escola na cidade de Bandeirantes, o Colégio Objetivo de Bandeirantes. E um outro objetivo foi analisar as potencialidades do uso de estratégias investigativas sobre os resíduos sólidos para a apropriação desse conteúdo pelos alunos do sétimo ano. Então, a metodologia usada, como eu disse, foi a metodologia investigativa. Então, ela primeiro, se tem uma orientação do que vai acontecer durante a aula ou sequência de aula. No meu caso, foi só uma aula, porque eu não dou aula, eu não tenho uma turma. A escola cedeu para mim uma aula para eu poder aplicar
essa metodologia. Então, não foi uma sequência de aula, foi apenas uma aula de 50 minutos. Então, primeiro eu orientei os meus alunos como que ia acontecer, não o tema, mas como ia ocorrer aquela aula, né? Depois, contextualizei eles sobre o assunto, onde eles vão gerar ali hipóteses, questionar sobre muitas coisas. A investigação propriamente dita, que vai ocorrer uma exploração e, no meu caso, não houve experimento, a demonstração de um experimento, mas de investigar o problema dos resíduos sólidos. E, por fim, uma conclusão que vai amarrar e fechar tudo aquilo que foi falado durante a aula. E, em último caso aqui, a discussão, ela é feita em todas essas etapas, tanto na orientação, contextualização, investigação e na conclusão. A discussão era uma aula aberta, os alunos podiam falar a qualquer momento, expor seu ponto de vista sobre o assunto. Como eu disse, o local de estudo foi no município de Bandeirantes, no mapa indicado, e ali um ponto azul onde fica localizado esse colégio, sistema de ensino objetivo. Lá tem ensino desde a educação infantil até pré-vestibular. Bom, como foi feita esse trabalho? Então, a coleta de dados se baseou no levantamento bibliográfico de todos os temas que abordam resíduos sólidos, a aplicação da aula na turma. Então, foi aplicado também um questionário antes da aula. Eu expliquei que ia ser aplicado um questionário antes da aula. E depois que a aula foi aplicada, um novo questionário para analisar estaticamente as respostas de múltipla escolha e análise reflexiva das respostas dissertativas. Perdão. Como se tratou de uma aula remota, os questionários foram aplicados no Google Forms. Eram perguntas muito simples. No início da aula foi aplicado 6 perguntas fechadas que tinham a resposta sim ou não. E no final da aula foi aplicado um questionário que tinham 2 perguntas abertas só, que foi esse daqui. Mas eu vou ler com mais detalhes aqui pra frente. Então, eu comecei a aula, vou falar bem brevemente, mostrando imagens poluídas e despoluídas, onde tem resíduos ou não, e perguntando para os alunos quais eram imagens feias e quais eram imagens bonitas. Foram muitas imagens. E aí, se a imagem era feia, né, com ambiente degradado ou com resíduo, a gente tentava entender o porquê que estava feio e também entendendo que isso está se tornando uma coisa frequente. Essas imagens feias estão se tornando cotidianas nas nossas vidas. Bom, resultado e discussão do assunto. Então, os alunos, de uma forma geral, eles tinham um pouquinho de conhecimento, assim, alguns responderam que tinham algum conhecimento sobre o que era resíduos sólidos, alguns sabiam que era coleta seletiva, não todos, alguns separavam lixo em casa, outros não, e a grande maioria não sabia se tinha coleta seletiva em Bandeirantes. Mas depois eu fiz uma investigação de campo, liguei na prefeitura, conversei com algumas pessoas responsáveis e descobri que tinha sim coleta seletiva na cidade e que pelo menos uma vez por semana em todos os bairros tinha tanto caminhão de lixo que vai para o aterro, quanto o caminhão da coleta seletiva dos resíduos secos. E aqui os resultados do segundo questionário, e a outra parte está aqui, mas na pergunta 2, na pergunta 3, onde eu perguntei se os alunos sabiam quais eram as categorias dos resíduos sólidos, a maioria respondeu certo, um ou outro que faltou uma categoria ou outra, mas eles compreenderam o conteúdo. E aqui, na pergunta 4, que eu gostaria de destacar, se eles acharam, o que eles acharam da aula, né? Um breve comentário. E a maioria gostou, comentários positivos, só teve o 5 ali, P5, que ele escreveu sim, mas acho que é o que ele achou da aula, se ele gostou ou não, e ele escreveu sim. E também muitos deles falaram que foi acrescentado algum conhecimento que eles não sabiam sobre o assunto. Isso leva a concluir que a construção de cidadãos críticos e ambientalmente conscientes não é uma tarefa fácil, muito menos rápida,
mas é um trabalho para ser estruturado dia a dia. Então, por exemplo, eles tiveram essa aula de educação ambiental, e aí no ano seguinte uma nova aula, ou semestre que vem uma nova aula, e assim vai sendo consolidado esse pensamento ambiental no cidadão. E ao comparar os questionários dos participantes da aula de educação ambiental, foi possível notar que, mesmo a maioria tendo afirmado que já sabia alguma coisa do assunto, eles ainda mostraram que adquiriram um novo conhecimento relacionado ao tema. Tópicos como esse são relevantes e devem ser motivados em todos os anos durante a escola, e ações como essa geram mudança no comportamento hoje e que pode garantir a sobrevivência das futuras gerações, como uma melhoria de vida também para as gerações atuais. Aqui é a fonte das imagens que eu usei nessa apresentação, as referências do trabalho. Muito obrigada a todos.